Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, assim está escrito: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheças todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Amém. Nós estaremos falando essa noite sobre o amor como consequência da maturidade. Para que possamos ter uma boa compreensão do texto, nessa reflexão, será necessário inicialmente fixar alguns fundamentos importantes, para que possamos entender as palavras de Paulo e o alvo que o apóstolo Paulo ele queria alcançar. Qual era o seu objetivo com a sua fala? Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que as palavras de Paulo com relação ao amor têm como objetivo contrapor o mau uso dos dons espirituais que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. Então havia uma espécie de disputa dentro da igreja de Corinto para ver quem demonstrava o maior número de dons possíveis. Sobretudo, alguns dons que eram muito valorizados, como o falar em línguas e a interpretação delas. E Paulo, ele vai contrapor esse mau uso dos dons espirituais, apresentando o amor. Por quê? Porque todas as outras coisas, todos os outros dons, Paulo ele diz que em algum momento ele vai cessar. Todos os outros dons cessarão, diz Paulo. Mas o amor, ele permanece, ele dará continuidade, mesmo na eternidade, o amor, ele se fará presente entre nós. Os dons não será mais necessário.
Nós não vamos precisar mais de fé na eternidade. Não precisa de fé. Não precisa mais você acreditar. Você vai estar vendo, né? Não precisa mais de profecia, de visão e de revelação. Tudo vai estar muito claro ao nosso olhar. Veja que Paulo, ele fala sobre a consistência do amor, né? O verso 8 ele diz que o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. E ele fala sobre a descontinuidade dos outros dons. Ele diz, mas havendo profecia, desaparecerão. Em algum momento a profecia desaparecerá. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Todos os outros dons em algum momento vai cessar. O amor, ele dará continuidade até mesmo na eternidade. Então, o primeiro pilar que nós precisamos fixar para o nosso entendimento é que Paulo está escrevendo aos Coríntios com esse objetivo. A igreja de Corinto estava fazendo um mau uso dos dons espirituais. Paulo não está censurando os irmãos da igreja pelo fato deles ter dons espirituais, mas pelo fato deles usarem esses dons inadequadamente. E em oposição a isso, Paulo diz, olha, vocês estão se vangloriando pelo fato dos dons espirituais, tudo isso cessa. No início ele começa falando que se tivesse língua, fé para mover a montanha de um lado para o outro, se a pessoa doasse todos os bens dela, mesmo que ela fosse usado em todos os outros dons, Paulo diz, se você não tiver amor, todas essas coisas não têm valor algum. Então, é por isso que ele está tratando desse assunto. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, faz-se necessário distinguir as várias expressões utilizadas para a palavra amor no Novo Testamento. Tomando por base que o Novo Testamento foi escrito em grego e que também a igreja de Corinto ficava na Grécia, chegamos a uma conclusão de que havia pelo menos 4 expressões distintas para se referir ao amor. 4 expressões de você falar amor de maneira distinta. No português não existe essa distinção, né? Amor é amor para tudo. Se você está falando de um amor de amigo, de um amor de casal, de um amor de pai para filho, de filho para pai, de companheiros pela amizade. Então, independe do nível desse amor, na língua portuguesa, amor é amor e pronto e acabou. Só que no grego não é assim que funciona. Para cada situação específica, nós vamos nos deparar com uma expressão que era utilizada no grego para amor, para o sentimento amor. E para cada uma das situações ele utilizava uma palavra diferente. Todas elas eram amor, mas tinham um sentido diferente. Eu quero falar brevemente sobre esses 4 tipos de amor e depois concluir aqui com a palavra do apóstolo Paulo. O primeiro não no sentido de que haja, esse é o primeiro, esse é o segundo, né? Mas o primeiro que nós vamos descrever aqui é o amor estorges. Esse tipo de amor tem a ver com a afeição natural. O que é o amor estorge? Quando alguém dizia que amava, usando a expressão estorge, é o tipo de amor natural. Como é o amor natural? É o amor, por exemplo, de um pai, de uma mãe para um filho. É um amor natural. Naturalmente você ama de um irmão para uma irmã e assim sucessivamente, de um parente, porque é algo natural. Por fazer parte da sua família ou por fazer parte de um ciclo muito próximo, então naturalmente você ama aquela pessoa. Então o amor estorge está relacionado com a afeição natural.
como aquela que os pais sentem pela sua prole, é utilizado quase que exclusivamente para descrever os relacionamentos familiares. Geralmente a expressão estorge, para se referir a amor, geralmente tem a ver com a relação familiar. Um outro tipo de amor que nós observamos no Novo Testamento é o eros, que existe uma certa confusão até na expressão, né? Porque alguns dizem que eros é o amor da sexualidade, né? O amor relacionado à sexualidade. Bom, também é relacionado à sexualidade. Da palavra eros vem a expressão do português erotismo, né? Erótico, né? Deriva da palavra eros. Então tem a ver, mas não é apenas isso, né? A expressão amor, utilizando a palavra eros, não tem a ver apenas com a sexualidade, tem a ver com coisas. A expressão eros tem a ver com coisas. Quando você diz que ama uma coisa, esse amor é eros. Alguém diz que, por exemplo, ama um tipo de comida. Eu amo Coca-Cola, eu amo churrasco, eu amo chocolate, eu amo... Isso é amor eros. Só que esse amor ele é muito volúvel. Esse amor é muito volúvel e perigoso. Por quê? Porque esse amor eros, ele é intenso, mas ele é intenso para o bem e para o mal. O amor eros, quando você está saciado, você sente rejeição por aquilo que você ama. Há rejeição por aquilo que você ama. Eu lembro-me que eu fui, durante uma semana, 3 vezes em churrascos diferentes. Fui num dia, fui no outro. No terceiro churrasco, irmão, o cheiro da linguiça estava me arripunando. O cheiro da carne assada estava embrulhando o meu estômago, só o cheiro. Por quê? Porque você está saciado. E aquilo ali, o amor eros, quando você está saciado, você sente repugnância por aquilo que você ama. Veja como isso é terrível. E isso fica muito claro no caso, por exemplo, de Aminon. Lembra de Aminon, filho de Davi? O caso que ele teve com a sua meia-irmã Tamar. O texto diz que Aminon amou Tamar. E era um amor fervoroso, um amor intenso, de maneira que ele articula para ter uma noite com a sua irmã. E o texto diz que ele foi aconselhado por um amigo e ele assim o fez. E ele fingiu estar doente e pediu que Davi, seu pai, mandasse Tamar, sua meia-irmã, que era filha de Davi também, mas não era filha da mesma mãe, que ela levasse comida no quarto dele. E o texto diz que quando Tamar entra, ele agarra a Tamar e ela diz: não faça isso, né? Não cometa um desatino dessa mensidão. Fale com o rei e o rei não vai me negar a você. Mas o texto diz que o homem estava possuído por esse amor, irmão, que é o eros, que ele é impulsivo, ele não tem freios. Esse amor, ele não tem freio. Mas sabe o que é mais terrível dentro disso? É que o texto diz que quando Aminon tem relações sexuais com Tamar, o texto diz que Aminon sente repugnância por Tamar maior do que o amor que ele sentia por ela. Veja que coisa abjeta. O texto diz que ele rejeita Tamar com uma intensidade maior do que ele havia amado. Por que isso acontece? Porque esse amor é eros. É um amor relacionado só à coisa, só ao objeto. O amor eros, ele é egocêntrico. Uma vez que ele está saciado, não importa o que o outro está pensando e como que a outra pessoa se sente.
eu estou satisfeito, pronto. Isso é eros. Há um outro que já tem um outro tipo de amor, que já tem uma qualidade muito maior, que é o filéu ou filia. Esse é um amor virtuoso, inclui a lealdade aos amigos, à família, à comunidade. Nesse amor existe uma cumplicidade, uma troca de afagos. Eu te amo porque você me ama. Existe uma cena que eu acho muito bonito. É quando eu vejo um casal de velhinhos, um cuidando do outro. Às vezes você vê um casal de velhinhos com 70, 80 ou mais, né? Um cuidando do outro, e você vê que ali não tem a questão da sexualidade mais. Às vezes já passou essa questão, já foi, né? O carinho que um tem pelo outro é de companheirismo. É um carinho de companheirismo. E um cuida do outro, porque o filia, ele ama e ele é amado. Ele tanto procura se satisfazer e satisfazer a outra pessoa, seja esposa, esposo, amigo. Você sempre é socorrido pelo um amigo em um momento que você precisa, e você sempre o socorre também no momento que ele precisa, porque você ama essa pessoa, e essa pessoa te ama. Isso é filia, é companheirismo, é cumplicidade, é estar junto na alegria, no sofrimento, na tristeza, no momento de festa e no momento também de planto, de choro. Esse é um amor filia, de cumplicidade. Mas o mais virtuoso de todos eles é o amor ágape, que também há um certo equívoco dentro da expressão do amor ágape, porque alguns irão dizer que é o amor de Deus, né? Também é o amor de Deus, mas algumas pessoas dizem que o ser humano ele não pode alcançar o amor ágape. Pode, porque o amor ágape ele é o amor incondicional, que não se pratica esperando uma reciprocidade, pois não faz nada em troca de algo. Se você está passando pela rua, ou até mesmo se você está em casa, aparece alguém pedindo alguma coisa, um alimento, uma roupa, sei lá, algo desse tipo, e você dá, isso é amor ágape. Por quê? Porque você está dando, você não está esperando nada, você não está esperando receber em troca. Não, eu vou ajudar agora porque amanhã essa pessoa pode me ajudar. Não, você está ajudando, sem esperar uma contrapartida daquilo que você fez. O amor ágape, ele é um amor sacrificial, é o amor da renúncia, é quando você se priva, às vezes, da sua vontade, para fazer a vontade da outra pessoa. Você está renunciando um desejo seu, em nome desse amor pelaquela pessoa, ou pelaquela situação. Isso é amor ágape, irmãos. Um missionário, irmãos, que praticamente abre mão da sua vida pelo Evangelho de Jesus Cristo, isso é amor ágape. A pessoa abre mão de uma carreira de sucesso, às vezes, de uma vida profissional promissora, para ir para um país distante, para uma cidade distante, para levar o Evangelho. Ela está renunciando à sua própria vida em nome de uma causa, em nome do Evangelho. E esse tipo de sentimento, esse tipo de amor é ágape, é renúncia. Quando você toma uma atitude em relação a um filho, a uma esposa, ao esposo, nesse sentido de subjugar a sua vontade para fazer com que a vontade dessa pessoa a quem você ama prevaleça, você está se sacrificando ou renunciando
diante daquela situação, isso é uma atitude de amor ágape. Então o amor eros ele passa, pois ele é um amor transitório. O amor filos também tem prazo de validade. Enquanto alguém não for traído pelo seu amigo, o seu amor permanece. O amor filéus, embora ele é virtuoso, ele pode passar. Aquela pessoa a quem você tanto ama, se ela trair a sua confiança, esse amor, esse vínculo, ele pode terminar. O storge também não sobreviverá por muito tempo. Mas o amor ágape, irmão, é o único amor eterno. É o único que permanece. O amor que jamais terá fim. E esse amor deverá crescer em nossos corações, pois foi derramado dentro de nós através do Espírito de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, ele diz: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas voltando aqui ao texto em questão, a única forma de usar os dons espirituais criativamente é fazer isso, tendo o amor como motivação. Paulo explica 3 características do amor cristão e mostra por que é tão importante no ministério. E todos os amor que Paulo usa no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele usa a expressão ágape. Ele não usa a expressão filéus, storge, ele não usa nenhum tipo de amor relacionado a isso, ou eros. Toda vez que Paulo diz, se eu fizer isso e não tiver amor, ele usa a expressão ágape. Se não tiver ágape, de nada me adianta. Por quê? Porque é esse amor que permanece. É esse amor que nós carregaremos conosco para a eternidade. E precisamos, na medida daquilo que é possível, alimentá-lo para que ele cresça em nossos corações. Então Paulo ele explica 3 características do amor cristão e mostra por que é tão importante dentro do nosso ministério. Primeiro, porque o amor ele é enriquecedor. Paulo ele cita 5 dons nos primeiros 3 versículos: língua, profecia, ciência, fé e doação. Ele vai falar de 5 dons. Ele fala do dom de profecia, do dom de língua, o dom da ciência. A ciência não é a ciência de você fazer uma pesquisa, é a ciência do entendimento da vontade de Deus. Essa é a ciência. Quando a Bíblia fala de dom de ciência, é disso que ela está falando. E ele fala da doação, aquele amor sacrificial, aquela pessoa que, como José de Arimateia, por exemplo, o texto diz que ele doa uma propriedade, um local. Primeiro ele pega o corpo de Jesus para levar para o sepulcro. Quando a igreja inicia, o texto diz que José de Arimateia, ele doa uma das suas propriedades para ser distribuído, vendido, né, a propriedade, e distribuir o valor daquele dinheiro entre aqueles que tinham necessidade. Isso é um dom, irmão, de doação. A pessoa ela não tem apego àquilo, e mediante uma situação ela pode se desfazer daquilo em benefício de um todo. Isso é um dom sacrificial. Só que Paulo diz que tudo isso precisa vir acompanhado pelo amor, e o amor ágape. Ressalta que sem amor, o exercício desses dons, ele não é nada. Sem amor, o exercício desses dons não tem valor algum. As línguas sem amor não passa de barulho, Paulo diz. Veja o que ele diz,
que é semelhante, ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Pois é o amor que enriquece o dom e lhe dá valor. Deus Pai nos ensinou a amar enviando o seu Filho. O Deus Filho nos ensinou a amar dando sua vida e nos ordenando que amássemos uns aos outros. E o Deus Espírito Santo nos ensina a amar uns aos outros, derramando o amor de Deus no nosso coração. Segunda coisa, o amor, ele é edificante. O saber, muitas vezes, ensoberbece. E eu sou uma prova viva disso, né? O muito conhecimento, às vezes, ele traz soberba ao nosso coração. Mas o amor, ele edifica. O propósito dos dons espirituais é a edificação da igreja. Não é a autopromoção. Os dons espirituais, ele tem como intuito a edificação, a solidificação e o crescimento do corpo. Um crescimento saudável. Um crescimento saudável. Isso significa que não devemos pensar em nós mesmos, mas nos outros, o que por sua vez exige amor. Quando se reunia, os coríntios mostravam-se impacientes uns com os outros, mas o amor lhe daria longanimidade. Eles mostravam inveja aos dons uns dos outros, mas o amor removeria esse tipo de sentimento. O texto diz que eles invejavam, irmãos, uns aos outros. A partir do verso 5, Paulo ele diz assim, ó, o 4, né? O amor ele é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, mas não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Se regozija-se com a verdade. Então, o amor ele não ressente do mal. Existe aquela pessoa que está amargurada por alguém que fez um mal para ela há 10 anos atrás, ela carrega aquilo com ela. Tem até uma lista lá dos irmãos a quem prejudicou, né? E a pessoa vai carregando aquele sentimento com ela. E Paulo diz, o amor não se ufana do mal, ele esquece, ele supera aquela situação. Ele supera aquela questão. Poxa, aquela pessoa me causou um mal, né, tal, mas tudo bem, está superado, passou, né? Eu não quero mais amizade, não quero mais aproximação, mas passou, né? Passa uma borracha nisso aí e daqui para frente, vamos seguir adiante. Na ceia do Senhor, os coríntios se comportavam de maneira extremamente inapropriada. Se conhecesse o significado do verdadeiro amor, teriam se comportado de maneira a agradar ao Senhor. A expressão não se ressente do mal significa não guardar registro de ofensas. O texto disse que Deus não se lembra dos nossos pecados. O próprio Deus, ele se refere a nós dessa forma, irmãos. Quando nós nos convertemos, Deus, ele usa essa expressão, dos teus pecados não me lembrarei mais. Isso não significa dizer que Deus, ele passou pela campanha de Manassés, né? Não significa dizer que Deus ele passou pela campanha de Manassés e ele esqueceu de tudo. Não. Ou que ele teve um surto de amnésia. Também não. A questão é que Deus ele não lança em rosto as nossas transgressões. Ele não vai pegar os nossos desatinos do passado e trazer para o presente. Deus ele não lança em rosto
os nossos pecados, né? Quando nós fazemos uma malcriação a Deus, Ele não vai chegar em nós, olha, você lembra? Quando você lá naquele dia assim fez aquilo, tá? Eu te perdoei, tá? Lembrar? Isso é uma coisa do ser humano. O ser humano aqui é muito hábil, né, para fazer esse tipo de coisa, de trazer uma coisa do passado para lançar no rosto no presente. O texto diz que Deus ele não utiliza desse tipo de artifícios. Age de maneira totalmente distinta. O amor não se alegra com a iniquidade, irmãos. Mas os coríntios gabavam-se do pecado em sua igreja. O amor, ele cobre multidão de pecados. Como os filhos de Noé, devemos procurar cobrir os pecados dos outros e não ajudá-los a ajudá-lo a colocar as coisas em ordem. Cobrir o pecado, irmão, não significa dizer fazer vista grossa para aquilo que está errado, não é isso. Mas é você ajudar a pessoa a consertar aquilo que está ali. Noé está lá, pelado, já tinha feito. Mas o texto diz que um dos seus filhos, Cão, denuncia a nudez do seu pai. Os outros dois, Sem e Jafé, eles pegam um pano e eles vão de costa para não ver a nudez do seu pai, que estava embriagado, e jogam o pano sobre o seu pai. Cobrir o pecado é isso, não é você fazer vista grossa para aquilo que está errado, mas é você ajudar a pessoa a consertar o que está sendo feito de errado. O texto diz que quando você consegue ganhar o transgressor, você está cobrindo multidão de pecado. Você está agindo como os filhos de Noé, cobrindo aquilo que ali está, trazendo uma solução para aquele problema. Terceira coisa, irmãos, o amor, ele é permanente. A profecia, a ciência e as línguas não são dom permanentes. Em algum momento vai acabar, né? Na eternidade não temos necessidade de nenhum desse tipo de dom. Como disse anteriormente, a ciência aqui não significa a ciência e o conhecimento adquirido por meio de estudos, né, científicos, mas por meio de um entendimento da revelação da vontade de Deus. Esses três dons, eles andavam juntos. Deus comunicava determinado conhecimento ao profeta, o qual transmitia a mensagem em línguas. Então, o intérprete, por sua vez, ou o próprio profeta, explicava essa mensagem. Os coríntios valorizavam esses três dons ao extremo, especialmente o dom de língua. Esses dons desaparecerão, serão abolidos e cessarão, mas o amor durará para sempre, diz o apóstolo Paulo. Há um processo de amadurecimento para a igreja como um todo, e também para cada cristão como um indivíduo. Todos nós passamos e estamos passando, esse processo, ele não finda, né? A cada dia há a possibilidade de que nós amadurecemos mais do que o dia anterior. Hoje, nós sabemos mais do que ontem, e amanhã nós saberemos mais do que hoje. É um processo, isso não tem fim, né? Enquanto aqui estivermos, nós vamos passando por esse processo de amadurecimento. Só alcançaremos a plenitude disso quando Jesus voltar. Mas enquanto isso, é preciso continuar a crescer e a amadurecer. As crianças vivem em função de coisas temporárias. Os adultos vivem em função de coisas permanentes. E Paulo está chamando a atenção dos coríntios por causa disso. Ele diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora eu sou adulto. E Paulo está chamando a atenção da igreja por causa disso. Porque eles tinham um tempo de vida cristã que já era para que eles tivessem uma determinada maturidade, mas ainda não as tinha.
ainda estava agindo como meninos, agindo como criança, espiritualmente falando. As crianças vivem em função de coisas temporárias. Você acha que a criança vai fazer plano para a semana que vem, para o mês que vem? Não, ele quer saber de levantar amanhã e saber do que ele vai brincar, né? Jogar, pegar o seu aparelho de celular, ele quer saber do dia seguinte. Ele não quer saber do que vai acontecer no mês que vem. Ele faz plano para o dia de hoje, para mais tarde, para o presente momento. O amor é duradouro e, portanto, aquilo que ele produz é permanente. É importante observar que as 3 graças cristãs permanecerão, mas a fé se transformará em visão, e a esperança se cumprirá. Não há necessidade mais de uma esperança. Nós temos esperança. Por quê? Porque a promessa ainda não se concretizou. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, irmãos, nós não teremos mais esperança, porque nós teremos vivendo a promessa. Então, a esperança, ela se finda. Então, observe que, no entanto, a maior dessas 3 graças é o amor. Pois quando amamos alguém, confiamos nele e sempre antevemos um novo gozo. A fé, a esperança e o amor andam juntos, mas é o amor que impulsiona a fé e a esperança. Não devemos dizer a outros cristãos que dons devem ter ou como podem obtê-los. Essa questão diz respeito à vontade soberana de Deus. Não devemos menosprezar os dons, mas também não devemos deixar de lado a graça do Espírito. Que possamos fazer um uso equilibrado e adequado do dom espiritual. E, sobretudo, fazendo uso dele, manifestando esse amor a qual o apóstolo Paulo, ele apresenta no capítulo 13 aqui, da leitura que nós fizemos. Caminhando aqui para a nossa conclusão, me chama muita atenção as palavras finais de Jesus com Pedro. Lembra do Evangelho de João, no capítulo 21, acho que a partir do versículo 16, antes do versículo 16, está Pedro lá, pelado, pescando, junto com os discípulos. Jesus aparece à margem do mar, dá uma olhada para eles, e disseram aí, tende alguma coisa de comer? Os discípulos, não. Pegaram alguma coisa? Não. Aí ele diz, então lança a rede do outro lado. Lança a rede do outro lado. Eles lançaram a rede, trouxeram aquele grande número de peixe. Um dos discípulos disse para Pedro, é o mestre. Pedro, todo envergonhado, pula dentro da água, porque estava sem roupa, pula dentro da água. Jesus os convida para fora. Quando ele chega do lado de fora, tem lá pão e peixe assado para eles comer. Jesus espera eles comerem, eles comem, saciam a fome. Aí Jesus chama Pedro, é como se nós estivéssemos aqui, faz favor um pouquinho, eu preciso dar uma palavrinha com você. Foi o que Jesus fez com Pedro. Pedro, faz favor um pouco, vem aqui, eu preciso dar uma palavra com você. E Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Só que a pergunta de Jesus é, Pedro, tu ágape? Tu me ágape? Pedro diz, sim, Senhor. Sim, Senhor, eu te filéus. Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me ama? Ágape. A expressão de Jesus é ágape. Pedro responde a segunda vez, sim, Jesus, eu te amo, filéus. Veja que Jesus está perguntando de uma forma, Pedro está respondendo de outra forma. Na terceira vez, Jesus repete, Pedro, tu me filéus? E aí Pedro diz, sim, Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu filéus. E o texto diz que Pedro chora, irmãos. Não há um consenso em relação a isso, entre os comentaristas. O choro de Pedro é porque Jesus pergunta 3 vezes a mesma coisa? Ou o choro de Pedro é porque Jesus pergunta se ele ágape, e ele responde que não consegue amar Jesus
ágape, e só consegue amar Jesus até então, filéus. Porque Jesus diz: Pedro, você me ama com um amor, com um amor sacrificial, Pedro? Essa é a pergunta de Jesus. Você me ama, Pedro, mas esse amor, ele é sacrificial? Ele é um amor de renúncia, Pedro? Pedro diz: Senhor, eu filéus. Ou seja, é um amor de companheirismo. Jesus pergunta a segunda vez: por que Pedro chora? Eu não tenho certeza. Se é como se alguém perguntasse para você 3 vezes a mesma coisa, você reafirmando, e a pessoa perguntando, e você meio que se aborrece. Olha, eu não já falei que sim, né? Como é que você está insistindo na mesma pergunta? Ou se o motivo do choro de Pedro é porque até então ele não consegue amar Jesus com um amor sacrificial, e por isso ele chora. Por isso vem a Pedro esse sentimento da condição em que ele se encontra, e o quão falho ele é diante de Jesus Cristo, e por isso ele vai às lágrimas diante do Mestre. Ele diz: Mestre, o Senhor sabe de todas as coisas, Tu sabe que eu te amo, e se derrama diante de Jesus em lágrimas. Aleluia. Mas o amor a qual Jesus espera de nós, irmãos, não é apenas um amor de companheirismo, não é apenas um amor de troca de favor. O amor que Jesus espera de nós é um amor sacrificial, é um amor de renúncia, é aquele amor que você abre mão das suas vontades para fazer a vontade do Mestre. Houve aqui uma estrofe do hino, né, que os irmãos cantou aqui, que falava sobre isso. Agora eu esqueci exatamente a palavra, mas falou sobre isso, sobre colocar as vontades diante de Jesus, de servir ao Senhor de maneira intensa, de maneira que a vontade dele se sobressaia em relação à nossa. Para finalizar, irmãos, por mais empolgantes e maravilhosos que sejam os dons espirituais, são inúteis, até mesmo destrutivos, se não forem ministrados em amor. Dons espirituais é algo maravilhoso, irmãos. Devemos orar a Deus e pedir para que Deus derrame os dons espirituais sobre a sua igreja. É maravilhoso, mas eles serão inúteis e até mesmo destrutíveis, se eles não forem utilizados em amor. Que Deus nos ajude, meus amados, para que nós possamos nutrir esse terreno do nosso coração, que muitas vezes é árido, né? Às vezes esse terreno do coração está parecendo aquelas terras do sertão do Nordeste. Está até toda rachada a terra, não nasce nada que planta ali. Tem lugar que nem cacto nasce, de tão árido que está o ambiente. E às vezes a terra do nosso coração se encontra dessa maneira, mas que o Senhor nos ajude, por meio da ação do Espírito Santo, para que nós venhamos trabalhar esse terreno, né, de maneira que esse amor ágape, ele possa crescer no nosso interior. Porque Paulo diz que nada das outras coisas terão validade, se não houver em nós, ou se essas ações não tiver como força motriz a motivação do amor ágape. Que Deus em Cristo nos ajude. Deus abençoe a todos.